E chegamos no episódio 100 do podcast. Quem diria, né, Laura? Nem fale, passou tão rápido, né? Muito! E hoje não vamos comentar a origem de um personagem na HQ da Marvel ou DC e nem indicar filmes ou séries. Hoje é um episódio totalmente fora do padrão. E pra você que está ouvindo só agora esse episódio, eu sou a Laura. Eu sou a Gil. E esse é o Sala Precisa Podcast. Seja muito bem-vindo. E aí, Laura, você consegue relembrar, assim, lá no seu passado, como é que você começou a gostar de cultura pop, de filmes e séries, a descobrir depois, né, que os filmes e as séries estão dentro da cultura pop? Então, eu acho que desde que eu me conheço por gente, né, desde que eu sou pequenininha, eu gosto de tudo isso que hoje em dia a gente coloca na categoria cultura pop, né? Porque eu acho que eu sempre gostei de jogar videogame desde que eu era criança. Eu lembro até hoje do dia que eu e minha irmã a gente ganhou o nosso PlayStation 1, que a gente cuidava com tanto carinho. Saudades. Mas eu já jogava Nintendo DS no meu vizinho. E eu sempre gostei também de assistir filme. Como, assim, acho que eu já até comentei aqui em algum episódio, eu não sou daqui da cidade onde a gente mora hoje em dia, né? Itapetininga, que é a cidade da Gil. Eu não nasci aqui, eu nasci em Campinas. Então, assim, É verdade, eu eu tinha esquecido esse detalhe seu, Laura. Você não é itapetiningana. Não sou, eu sou campineira. E eu nasci e cresci dentro de um apartamento, né? Então, assim, a gente não brincava muito na rua. E quando a gente mudou pra Itapetininga, a gente ficou, né, um tempão sem continuar brincando na rua, pelo medo, né? Assim, meus pais tinham muito medo da gente ficar na rua. Então, eu e minha irmã, a gente sempre foi muito caseiras, né? Eu demorei muito pra sair brincar de empinar pipa ou de ir na casa dos meus vizinhos, dos meus amigos, assim. Então eu sempre assisti muito filme na minha casa, a gente alugava, né? A gente ficava esperando toda sexta-feira pra ir alugar ou uma fita, né? Gente, eu sou da época da fita Era ainda. fita. Eu também. Eu lembro até hoje que o meu primeiro filme que eu assisti na fita foi Titanic, por isso que eu tenho um apego emocional por esse filme. E a gente alugava, né, a fita, daí depois foi DVD, então eu sempre fui criada, né, eu cresci nesse meio, assim, de gostar de jogar videogame, de jogar, sei lá, joguinhos, né, que hoje em dia a gente chama de game boards. Então, assim, desde que eu me conheço por gente, eu não consigo pensar numa época que... Eu consigo pensar numa época que eu falei assim, não, agora eu acho que eu só sou considerada uma geek, né, porque nerd eu acho que eu nunca fui, né? Eu acho que... Sabia que eu ainda não sei diferença, nerd, geek? Que eu acho que os dois termos dá pra ser usado. Ou você acha que geek é só pra essa galera de cultura pop? Eu acho que é, porque uma pessoa nerd é uma pessoa que super estuda na época da escola, sabe? Eu não era assim, eu era bagunceira, eu gostava de Eu fazer era nerd. esporte. Então, você e a Bruna, vocês eram nerds, né? Eu não era tanto assim. Nerd. Tipo assim, eu sempre tive amizade com as pessoas nerds da sala, porque eu não conseguia ter amizade com os bagunceiros. Com os Mas, populares. com os populares, a gente era da equipe dos losers, né? É. Mas eu sempre gostei de ter bonequinho quando eu era pequena, eu colecionava, né, do McDonald's, então eu tinha uma coleção, e eu tenho, né, vários brinquedos que são nostálgicos, que estão guardados aqui ainda no meu guarda-roupa. Olha, vale milhões hoje em dia, hein? Se for vender no Mercado Livre. E você, Gil? Quando você falou de VHS, eu lembrei que eu tinha o VHS do Rei Leão e a fita era verde. Não sei se você teve essa. Não, acho eu que lembrei desse detalhe. Eu acho que não era do Rei Leão que eu tinha, acho que eu tinha do Mowgli e era verde. A minha do Rei Leão era verde. Eu não lembro se algumas eram verdes ou não, se isso era uma edição especial. Eu não sei dizer. Mas a minha do Rei Leão era verde. Isso era muito legal. Eu tinha algumas fitas de alguns filmes. Olha só, porque quando eu era criança, todo mundo sabe... quem não sabe, quem está chegando agora aqui no Sala Precisa Podcast, eu não sou muito de animação, né? Essas animações da Pixar, hoje em dia eu já não curto mais. Mas quando eu era criança, eu gostava.
gostava bastante. Eu sempre alugava a Branca de Neve, eu assistia bastante o Rei Leão. Eu tinha um VHS também de um desenho da Disney. Eu não lembro se a gente comentou, eu acredito que sim, em algum episódio. Acho que um episódio sobre a Disney, inclusive. Que era um desenho, assim, que era uma fase dark da Disney. Não sei se você lembra, Laura. Desse fato que a Disney teve uma época meio dark. E aí tem essa animação, que é uma das animações que eu mais gosto. Faz muito tempo que eu não vejo. E se você for ver, realmente ela é bem dark. Que é um filme lá de 85, que é o Caldeirão Mágico. Não sei se você já chegou a assistir essa animação. Nesse nome, não sei. Eu Depois dá uma pesquisada pra você ver algumas imagens. Ela é bem dark. Eu acho que eu sempre gostei dessas coisas dark. Por isso que hoje em dia eu amo filme de terror. Acho que desde criança eu gostava dessas animações mais darks. Tanto que, né, o Estranho Mundo de Jack, não sei se considera dark, mas pra uma criança pode ser um pouquinho mais dark, né? Sim, ele é meio bizarro. Halloween. Então, dele ser um esqueleto, né? Gostar de assustar as pessoas. Mas eu sempre gostei desse tipo de animação. Mas eu lembro que um dia meu pai trouxe em casa 2 DVDs, né? Que ele alugou, que foi Harry Potter, Pedra Filosofal, olha só, 2001, eu acho. Acho que foi em 2002, porque em 2001, em dezembro de 2001 saiu no cinema. Então, pra ter chegado na locadora, eu acho que já era 2002. E Alice no País das Maravilhas, né? Olha só, uma animação. E eu escolhi assistir Alice no País das Maravilhas, que eu já conhecia. Eu queria assistir de novo. Então, deixei Harry Potter de lado. Só depois que eu fui assistir Harry Potter. E, nossa, ali, eu acho que começou ali, sabe? Com Harry Potter. Quando eu assisti aquele filme, eu falei... Eu fiquei muito encantada. Porque, tipo, eles faziam magia. Eles tinham uma escola de magia pra aprender bruxaria. E eles tinham uma varinha. E, nossa, eu fiquei... Né, eu era criança, acho que 2002. Eu tinha 8 anos, Laura. Eu acho. Por aí, né? 7, 8. Sim, a gente tá na segunda série. Então. E eu fiquei assim, nossa, que filme legal. Eu fiquei tão viciada, gente, tão viciada que eu comprei um caderno do Harry Potter que eu tenho até hoje, que pra mim é um caderno de recortes. Que também nessa época eu comecei a me interessar por Senhor dos Anéis. Eu lembro que meu pai não deixou eu ir no cinema assistir, pelo menos não o 2, porque o terceiro eu fui assistir, o Retorno do Rei, no cinema. Mas o 2 não, porque não sei se ele considerava um filme pra adulto, não adulto mais 18, mas tipo, guerra, essas coisas, sabe? Pra uma criança assistir. Mas também foi nessa época, 2002, 2003, gente, já comecei a me interessar pelo Senhor dos Anéis, tanto que é o filme da minha vida hoje, tipo, o filme que eu mais amo, que, tipo, assisto várias vezes e nunca enjoa, sabe? É, tipo, meu comfort movie, igual a gente já fez um episódio também falando sobre isso. Mas foi ali, quando eu assisti Harry Potter, eu falei, nossa, não sei, me encantei, sabe? Comecei a assistir vários filmes e eu também não conhecia esse termo, cultura pop. Eu fui me, assim, inserir nesse meio, conhecer mais esse meio. Demorei bastante, na verdade. Foi lá por 2012, quando chegou Vingadores. Eu até então nem sabia sobre as HQs, sobre super-heróis. E claro, eu conhecia Batman, Homem-Aranha, que a gente sempre conhece. Mas nunca me aprofundei nas histórias. Inclusive, nunca me aprofundei até hoje, porque eu nunca li as HQs deles. HQs, acho que eu só li umas perdidas por aí, mas não de super-heróis. Mas em 2012 que eu acho que eu fui mais, assim, me aprofundando nesse universo, que a gente sabe que é bem nichado, né? Tem galera que, tipo, nem sabe do que a gente tá falando, né? Então, tipo... nem conhece a gente, né? Eu e você, Laura, que somos mó influencers hoje em dia na cultura pop, né? Então... então acho que foi aí, mas acho que o start foi pra mim, pelo menos, foi com Harry Potter, lá em 2002. E você comentou do seu pai, né, que o seu pai alugava. Eu acho que uma pessoa que também, assim, ajudou bastante nessa minha criação, sei lá, meu gosto por cultura pop, por filmes e séries, foi meu pai. Porque o meu pai, ele sempre curtiu... A gente sempre foi uma família muito caseira. Então, meu pai sempre curtiu muito alugar filme e ele sempre alugava
novidades, né? Coisas diferentes, assim. E que nem você falou que seu pai não deixou você ir assistir Senhor dos Anéis. E o meu pai, Não, apesar de na época a gente ser muito religioso, né? Meus pais sempre foram de igreja e tal. Mas eles não ligavam muito pra essas coisas. E eu fui com meus. Eu e minha irmã, a gente foi com meu pai assistir Senhor dos Anéis no cinema. Eu acho que o primeiro não, que eu lembro. Mas o o primeiro segundo e foi o terceiro. 2001. Eu lembro que o segundo e o terceiro a gente foi assistir no cinema com meu pai. E Harry Potter também. Meu pai gostava muito de Harry Potter, tanto que ele fez uma maratona pra ir assistir com a Olha! gente. Acho que os últimos, quando saiu, né? Ele assistiu todos, ele fez, tipo assim, uma maratona correndão, assim, pra assistir. E meu pai, ele sempre foi muito fã de Star Trek, desde quando ele era novinho. Ele Olha! amava aquela série antigona que passava na TV. Sei. E ele passou esse gosto de Star Trek pra mim, né? Porque eu conheci Star Trek bem antes, mas assim, muito, muito, muito antes de conhecer Star Wars, né? Tá explicado então, gente, que a Laura ama sci-fi. Então, eu amo... É verdade, eu amo sci-fi por causa disso. Tipo, meu pai apresentou Alien versus Predador pra mim, os filmes do Alien. Olha. Então, porque meu pai tinha, eu lembro até hoje que ele tinha, acho que eu já comentei isso em algum episódio ou live, não sei, que ele tinha um livrinho, que era esses livrinhos que, precisa ser mini revista, que comprava na banca, e ele tinha um de séries que você tinha, acho que era 100 séries que você tinha que assistir antes de morrer. Nossa, ou sei lá, antes que legal. Ou antes de fazer 90 anos, sei lá, não lembro o que era. Eu sei que, tipo, tinha daí Star Trek, tinha, sabe, várias coisas assim. E ele comprou essa revista e deu pra mim. E eu devia ter guardado ela, porque Você não tem ela, é, Laura? ela ia ser relíquia hoje em dia. Mas Relíquia mesmo. meu pai mostrou essa paixão do Star Trek pra mim. Ele passou isso pra mim, né? Antes do Kenji virar o meu mestre Jedi e mostrar Star Wars pra mim. Você já é Jedi, Laura? Eu acho que eu sou Padawan ainda. Não, acho que eu sou Padawan até hoje, né? Eu ainda sei muito pouco de Star Wars. Mas eu sempre fui apaixonada por Star Trek por causa disso. Então, tipo, eu amo também a série antiga, gosto dos filmes que saíram. Então, acho que meu pai teve grande, assim, participação também na toda a minha criação de cultura pop. Ai, que legal. O pai da Laura é um geek também, olha só. Meu pai não é muito geek, mas os filmes que ele gosta desses filmes com pegada medieval, sabe? Então, tipo, não sei, não é medieval, mas tipo, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, aquele lá aquela série ruim lá da Netflix, esqueci lá do Henry Cavill, esqueci o nome, gente. The Witcher. Aquela outra lá, Vikings. Meu pai ama Vikings. Meu pai adora essas coisas assim, sabe? Essas coisas aí, medieval. Acho que seria medieval, não sei. Mas ele gosta bastante, coisas de fantasia. Meu pai gosta muito dessas coisas de fantasia. Eu percebi que os filmes que ele gosta de assistir são esses mais voltados pra fantasia mesmo. E eu gosto bastante, mas assim, não é o meu... Tudo bem, é fantasia, né? O Senhor dos Anéis. Mas não é, assim, o meu favorito, sabe? Hoje em dia. Tirando o Senhor dos Anéis, óbvio. Mas, igual você falou que você cresceu também jogando videogame. Eu também já fui muito de videogame. Na época, meu pai ainda hoje em dia tá lá aproveitando alguns dias com o PS5 do namorado da minha irmã. Deve estar fazendo a festa lá, jogando God of War, que ele queria jogar. E tá vendo? Até nos videogames ele gosta desses jogos de fantasia, God of War. É verdade. Dessa coisa de mitologia, né? Mas eu também já fui gamer uma época aí da minha vida. Hoje em dia, não sei, nenhum jogo assim, tipo, nossa, meu Deus, eu preciso jogar esse jogo, sabe? Acho que o que mais joguei foi Guitar Hero, que inclusive a Laura ia lá em casa jogar também. Sim, né? Inclusive era tinha péssima. os instrumentos, tinha todos os instrumentos, saudades, queria ter a bateria de novo, que era muito legal. Mas, eu acho que o único, assim, inserido que agora teve uma adaptação foi The Last of Us, foi o último jogo que eu joguei, né, que me interessou, mas agora, hoje em dia eu não sou muito mais, assim, de jogos. Eu também diminui bastante, apesar de eu ter o Nintendo Switch, eu diminui bastante também. Eu não sou uma pessoa que consegue ter muita paciência, sabe? Eu acho que por causa da gente ter virado adulta, né? Tá trabalhando, cansada, assim. Então eu não consigo prender a minha paciência pra ficar um tempão jogando, sabe? Eu não consigo também, mas olha, eu confesso que quando eu tava jogando The Last of Us, Laura, você não vê a hora passar.
Quando eu vi, eu já tava 8 horas jogando aquele negócio. Eu falei, gente, como assim? Eu não conseguia Então, parar. eu não consigo fazer isso. Eu tô jogando o jogo 4 do Crash, né? Que eu nunca tinha jogado. E Ai, eu que adorava Crash. então, Difícil, hein? é difícil. Esse 4 agora é muito mais difícil. Só que assim, eu fico jogando 2 horas no máximo, eu já tô super cansada, sabe? Tipo, já não quero mais ficar na tela Aham. do jogo mais, sabe? Tipo, eu não sei, eu tô... Acho que é por causa de Mas, cansaço, né? mas talvez porque Crash, não sei, o 4. Talvez porque não tenha uma história, sabe? Tipo The Last of Us. Que tipo, você, nossa, eu preciso jogar mais um capítulo pra saber o que vai acontecer aqui na história. Não O sei. 4 até que tem uma historinha por trás, assim, Ah, né? Você tem que olha. alcançar os objetivos da historinha lá, mas mesmo assim, é um jogo muito frenético, que você morre muitas vezes. Tem que ter uma É verdade. paciência, assim, gigantesca. Bom, e aí no ano de 2020, a gente, né, sabe o que aconteceu mundialmente, que foi a pandemia do Covid-19, que o mundo inteiro foi obrigado a ficar de quarentena. Foi, tipo, uma coisa muito surreal que eu acho que aconteceu, né, Laura? Aham. Eu achei Uhum. muito surreal. E, bom, né, estávamos de quarentena e nessa época eu não estava fazendo nada. Não tinha o que fazer, né? Nem jogar videogame eu estava, porque, igual eu falei, não tinha um jogo legal pra jogar. Então, com Uhum. certeza eu estava vendo, atualizando os filmes e séries. Mas. E também foi uma época que a galera começou a fazer muitas lives, né? Tipo, era a única forma de se comunicar com a galera, né? De, sei lá, de fazer alguma coisa. Tipo, vou fazer aqui uma Aham. live. E tinha Entreter, lives de né? tudo. Tinha live de tudo que era possível, né? Tinha Uhum. shows que os cantores faziam ao vivo da Uhum. própria casa. Lives também, né? Dentro da cultura pop, falando sobre filmes e séries, enfim. E aí, eu e a Laura, né? A gente queria fazer alguma coisa. Na verdade, a gente tinha acabado de voltar a manter o contato, né? Pra quem não sabe, eu e Uhum. a Laura, a gente estudou juntos no ensino fundamental, um pouco do ensino médio, mas depois a vida, cada um foi pro seu lado. A gente perdeu o contato. E Uhum. aí, não sei, do nada, a gente voltou o contato, acho que foi em 2019, Foi na Comic né? Con, né? Foi em 2019, porque a gente foi na Comic Con de 2019, né? Uhum. E aí, saudades, inclusive. E aí, em 2020, eu e a Laura não estávamos. Eu não lembro se. Eu lembro que eu não estava trabalhando, eu acho, Laura. Você acha que não também, né? Não, eu tinha acabado de voltar, né, do intercâmbio. É, Então, não verdade. tinha conseguido emprego ainda. E eu tinha acabado de ser demitida. E aí, a gente começou a ver essas lives e. Eu não lembro se a gente tinha criado um grupo com o Kenji ou não. Ou era só eu e você falando. Eu não Não, acho que era lembro. só a gente no começo. Eu não lembro qual filme ou qual série, mas a gente começou a discutir algumas teorias de filmes, de série, a falar sobre filmes e séries. Com certeza a gente incluía o Kenji em alguma dessas conversas. Acho que cada um falava no privado com ele. Uhum. Mas aí a gente pensou, nossa, seria legal a gente fazer uma live, né? Falando sobre filmes e séries. Só Uhum. que daí a gente também tinha, né, inclusive ainda tem um pouco hoje em dia, vergonha de fazer vídeo, de aparecer. Precisamos melhorar nesse quesito, a gente sabe. Mas antes era muito pior, né? Porque até então nunca apareci falando num vídeo. Na época eu também não era professora, né? Que hoje em dia eu sou Aham. professora e acho que isso ajudou bastante eu perder a minha vergonha e também o Sim, a se jeito que eu, né, comunicar. que a gente se comunica hoje em dia mudou muito, melhorou bastante. E na época eu nunca tinha dado aula na minha vida, então tinha essa questão também. Sim. Então, pra gente, muito difícil aparecer num vídeo. Então, eu não sei quem que teve a ideia, mas vamos aparecer apenas em áudio, então. Porque também era uma época que tava crescendo o podcast em Aham, 2020, a pandemia. A galera sim. tava, vários podcasts saindo. Falei, nossa, vamos fazer então. Vamos tentar, né? Vamos fazer um podcast, então, falando sobre filmes e séries, que a gente percebeu que é algo que, né, a gente gostava Uhum. de falar. A gente. Não vamos dizer que na época, porque hoje em dia a gente sem querer se gabar, experts nessa área. Mas na época talvez a gente não era tanto, a gente tava cada um com o seu conhecimento, né, sobre os filmes e séries, cada um com suas teorias. Eu falei, vamos juntar isso então e
vamos fazer um podcast, já que a gente não consegue aparecer em vídeo, vamos aparecer em áudio. E aí a gente comentou com o Kenji, eu acho, a ideia, né? E a gente foi seguindo em frente com isso, mas aí a gente tinha alguns obstáculos, né? Que eu acho que seria o nome. Acho que, não sei, acho que foi o primeiro, né? Que a gente parou pra pensar qual vai ser o nome do podcast. Porque é um nome o nome é difícil, né? Uma coisa que, tipo, é o que a galera vai te reconhecer por esse nome. E eu lembro que eu joguei várias ideias. Eu lembro até de uma ideia, que eu não lembro agora qual que é a ideia completa, mas envolvia, tipo, a manopla do Thanos, alguma coisa assim. Manopla do infinito. Tipo, imagina um podcast chamado isso, gente. Eu não sei se existe hoje em dia. Não querendo falar nada contra, se tiver algum podcast aí com esse nome, ok. Mas eu lembro também que a gente ficou, tipo, nossa, acho que vai ser esse, que era o Jornal do Superman, que eu não lembro o nome. Acho que foi sua irmã que deu ideia, ou você, Laura. Como que é o nome Planeta do jornal Diário mesmo? Planeta Diário. A gente não sabia se ia combinar Planeta Diário, podcast. A gente sempre terminava com podcast, né? As ideias, Manopla do Infinito, podcast. Aí Planeta Diário Podcast. Eu queria qual que é o nome do jornal do Harry Potter? Mas eu acho que já existia já existia, é verdade. Que era um que chama? só falava de Harry Potter. Eu esqueci agora o nome do jornal do Harry Potter. Gente, deu um branco agora. Qualquer coisa eu lembro durante o episódio. Mas seria também o nome do jornal do Harry Potter. Mas eu não lembro agora. Quem que deu a ideia, Laura? Eu, você, de Sala Precisa. Agora eu não lembro como a gente chama nesse nome. Eu acho que daí a gente começou a conversar com o Kenji. E daí ele falou assim, bom, tem que ser alguma coisa que vocês duas gostem em comum. Daí a gente falou assim, tem o quê? Sim. Tem Senhor dos Anéis. Só que também não tinha nenhum nome que ficava fácil da galera lembrar ou falar. Podcast? Não dá, né? É. Que daí seria só, acho que seria muito Senhor dos Anéis, entendeu? A galera achar que é só focado no Senhor dos Anéis. Daí se a gente colocasse, sei lá, por exemplo, Caldeirão Furado já existia também, mas se a gente colocasse acho que sim. Caldeirão Furado podcast, a galera ia achar que a gente só ia falar de Harry Potter. Daí esse que era o nosso medo no começo, né, do pessoal ver a nossa, tanto que daí logo depois do nome, a gente pensou no logo, a gente falou assim, nossa, já que o nosso nome tem a ver com Harry Potter, a gente não pode fazer o logo remeter a Harry Potter, senão a galera daí que eles não vão entrar. Aí vai achar que é só Harry Potter. Né? Mas aí a gente escolheu, acho que Sala Precisa, apesar de ser um termo do Harry Potter, a gente achou que é um termo mais abrangente. Né? Que é um nome se você... nem todo mundo, só que se você é muito fã de Harry Potter, que você na hora vai se ligar que é o nome de Harry Potter, senão você vai achar, tipo, interessante, sabe? Curioso. Sim, Sala Precisa do quê? E é muito legal quem entende o que é, né? Porque se você é fã de Harry Potter, se você não é também, a gente acha muito legal o Sala Precisa, o fato de que é uma sala que tudo que você precisa, tudo que você pensa que você precisa, ela aparece pra você. Então, eu acho um termo muito legal e é uma coisa muito legal do Harry Potter e que eu acho que super se encaixou pro nosso podcast e o logo, né? A galera que conhece o nosso logo sabe que não tem nada a ver com Harry Potter, tanto que dá pra contar no dedo, né, Laura? Quantas vezes a gente falou de Harry Potter nesse podcast. Que foram, acho que teve episódio que a gente falou sobre... 2 episódios realmente só sobre Harry Potter. Sobre tá muito tempo sem sair nada. Eu lembro que a gente comentou daí os novos filmes que estavam saindo. E foi isso, era bem pouco. Sim, hoje em dia a gente faz algumas menções, algumas notícias, mas assim, focado mesmo em Harry Potter, muito, muito pouca coisa que a gente tem aqui. Claro que vai vir mais, porque, né, tem muitas coisas que vão sair aí do Harry Potter, mas foi isso. E no dia 10 de junho de 2020, a gente já tinha um logo pronto, que inclusive foi minha irmã que fez, né? No começo ela era a nossa design, ela deu um super help, assim, tipo, na criação, né? Acho que ficou do jeito que a nossa ideia, né? Ela colocou, assim, no papel, né? A ideia que a gente tinha.
E daí, logo depois que a gente criou o nome, criamos... Eu lembro que a gente criou a página do Facebook, do Instagram, né? A Jéssica fez pra gente a identidade visual e tal. A gente tinha um novo problema, né? Que era assim, gravar era fácil, né? A gente descobriu plataformas de como entrar junto pra conversar e tal, mas daí a gente teve o problema da edição. Eu acho que o tema também não foi difícil, né? Porque na época lá tinha saído a notícia da série, né? Que Percy Jackson ia virar uma série. E a gente pensou, nossa, eu acho que esse é um tema legal pra gente falar no nosso primeiro episódio. Porque daí a gente já aproveita e comenta sobre as 2 adaptações que teve, nossas opiniões, a gente comenta sobre os livros. E a gente comenta o que esperar dessa nova série que até então era só... né, uma notícia aí que saiu e deu super base, assim, deu super certo pro nosso primeiro episódio, que saiu no dia 22 de junho de 2020. E igual a Laura falou, tivemos problemas com edição. Eu não sei como, eu não lembro como, mas conseguimos uma super ajuda do Léo. Eu acho que conheci ele pelo Instagram e eu sei que ele trabalhava com... ele trabalhava na TV. Então, eu acho que ele entendia dessas coisas, né? Eu não sei dizer qual era a função dele. Ele trabalhava aqui na TV Tem, né? Pra quem conhece, de Tapetininga e região. Eu acho que acabei comentando com ele que eu e a Laura ia criar um podcast e a gente tava um pouco perdida, que programa usar pra editar, como que faz a edição. E ele super entendia dessa parte, então deu super certo. E ele acabou editando o nosso primeiro episódio, né, Laura? A gente tem muito a agradecer ao Léo, não sei se você tá ouvindo, Com Léo. certeza. Mas... ele vai ouvir, vou enviar pra ele o episódio. A gente agradece muito porque foi graças, né, a você que a gente deu esse start, esse primeiro pontapé aí nas nossas edições, que depois, né, a gente acabou se virando, ele ajudou a gente acho que mais 1 ou 2 episódios, não lembro. Ele nos ajudou nos 3 primeiros episódios, foi a edição do Léo. Então, tipo, até então a gente era bem noob, né, Laura? A gente não sabia nada de editar. Então, nesses 3 primeiros ele ajudou bastante, ficou ótima a edição. Ele ainda tentou ajustar muito o meu áudio, gente, do primeiro episódio, que eu odeio o meu áudio do primeiro episódio. Desculpa a todos que escutam ainda o primeiro episódio, mas eu acabei gravando num lugar que eu não percebi que tava muito eco. E eu lembro que ele falou, eu tentei tudo aqui tirar o eco, ficou um pouco de eco, mas assim, não tinha o que fazer, eu entendo. Mas depois eu também aprendi onde gravar, né? Porque né, a gente até então não temos, nem hoje em dia, né? Depois de 3 anos, não temos os equipamentos, a gente grava ainda da nossa forma, mas a gente que faz as edições. Ele ajudou em 4 episódios, Laura. Eu esqueci que ele ajudou no episódio do crossover que a gente fez com outro podcast, porque eu acho que eram 5 áudios envolvidos. Lembra? Eu acho que foi ele que editou esse episódio também, porque a gente ainda tava no início, né? Foi o nosso 8º episódio, então a gente não era 100% na edição. Então ele acabou ajudando em 4 episódios, então, Léo. Mas assim, a gente nunca vai esquecer desse super help que você deu pra gente no início, com todas as dicas, né? De como gravar também, de como editar, então, obrigada. Bom, e no nossa identidade visual, nas nossas capas, né? Quem segue a gente desde o primeiro episódio, se for ver, tem alguma diferença entre as capas, né? Entre todas as nossas fases. Mas por muito tempo foi a minha irmã, a Jéssica, design, que fazia todas as capas, né? A gente queria uma coisa mais... Eu não sei se seria a palavra despojada, mas a gente gostava de uma forma de recorte que vinha do nosso logo, né? Da nossa identidade visual. Então a gente queria isso na capa. Tanto que a gente colocava na capa, a gente não coloca o nome do episódio na capa. Eu já recebi dicas de pessoas, eu não lembro, nem comentei com você, acho que na época. Acho que comentou já. Acho que sim, né? Que falaram, tipo, mas eu não sei do que trata o episódio, não tem o nome do episódio na capa. Só que, eu não sei, tem podcast que coloca o nome do episódio na capa, tem podcast que não coloca, tem podcast que tem uma capa única para todos os episódios, mas a gente queria fazer cada episódio
a gente até criou uma paleta de cores que a gente utiliza até hoje, só com aquelas cores, as capas, e cada capa de uma cor diferente, e a imagem do tema que é tratado no episódio aparece na capa. Então a gente queria dessa forma. Eu acho que a Jéssica conseguiu passar tudo isso. Depois de um tempo a gente trocou, né, de design, que agora hoje em dia faz muito tempo, na verdade, né, que o Kenji tá com a gente. Ele sempre foi uma pessoa que não gosta muito de aparecer, né, Kenji, mas ele tem aparecido aí dando críticas hoje em dia, contribuindo para várias ideias de temas, de playlists da semana que a gente posta, na verdade, tudo, né? O Kenji, assim, o Sala Precisa Podcast não é só eu e a Laura e o Kenji. Apesar dele não aparecer aqui, mas ele é parte, porque também a gente não teria nada hoje em dia se não fosse também pelo Kenji, né? Então eu acho que Kenji aí contribui muito para a existência do podcast. Bom, daí chegou um certo momento do nosso podcast que a gente sentiu a necessidade de mostrar, né, nosso rostinho. Na verdade, quem deu essa ideia, quem deu esse toque pra gente foi o Kenji, né? Ele falou assim, vocês têm que começar a aparecer, né? E na época a galera ainda tava fazendo muitas lives, tava famoso, né? Você fazer lives no Instagram. E daí ele falou assim, por que vocês não fazem, né? Eu falei assim, podemos até fazer. Daí a gente, dá um sossego, assim, uma semana de edição, né? Porque é cansativo editar e trabalhar, né? E ter a rotina tudo junto. Então, até que foi bom, né, pra gente, sim. Mas também a gente acabou lidando daí com as dificuldades, né, da internet, da questão de sempre estar online. Mas foi bem legal a nossa primeira live, foi no dia 17 de dezembro lá de 2020. Que a gente falou basicamente tudo isso que a gente tá comentando hoje, né? Como que a gente teve a ideia da criação, como que a gente se interessou por cultura pop, quando que começou, né? Sim, foi bem legal. Tivemos participações especiais, né? Pessoas que estavam assistindo a gente nessa live, importantes desse mundo da cultura pop, né? Que foi o Michel. Se você estiver ouvindo esse episódio um dia, muito obrigada por ter contribuído, por ter assistido nossa primeira live. Eu e a Laura toda nervosa, né, de aparecer pela primeira vez. Mas acho que foi super legal, porque a galera interagia com a gente nos comentários, né, então... pra quem não conhece o Michel, tá, é o Série Maníacos TV, eu não sei se tem o TV no final, mas é o Série Maníacos, o Michel tá aí há mais de não sei quantos anos, né, ele tem o quê? Vários podcasts, ele fala sobre várias séries e filmes e, enfim, a gente ficou muito grata de ser reconhecida por um influencer grande dessa área. Então, eu acho que deu super certo, e tanto que chegou uma época, eu acho que foi lá por 2021, que igual a Laura falou, né, a gente tava um pouco com dificuldade de fazer episódio toda semana. Então, a gente resolveu fazer uma semana um episódio, na outra semana uma live. Em algumas lives, a gente sempre trazia um convidado especial. E eu lembro que em 2021, no dia 24 de junho, a gente fez uma live super legal sobre representatividade no cinema, né, e na TV, com o Gabriel Lara. Quem não conhece, é um super artista de Itapetininga. Ele é professor, ele faz teatro, é ator. E quem melhor para falar, né, sobre representatividade no cinema do que o próprio Gabriel. Também ele é muito por dentro, né? Inclusive, ele conhece diretores que eu e a Laura nem sabia da existência, né? Sim, foi bem legal o papo. Então, na verdade, uma curiosidade sobre o Gabriel é que a gente tentou gravar um episódio com ele e acabou... Na verdade, a gente gravou, né? A gente chegou a gravar com ele, só que deu problema em algumas partes do áudio dele quando ele mandou pra gente. E daí a gente nunca mais conseguiu, não é restaurar, mas regravar essa parte que deu problema do áudio dele, né? Por causa da rotina do Gabriel, é uma loucura. E daí a gente deixou mais... Falou assim, bom, então mais pra frente a gente tenta ou gravar de novo com você, ou daí a gente faz a live. Daí deu certo de fazer a live, né? Mas ficou bem legal também esse nosso episódio. Uma pena que a gente nunca conseguiu fazer ele ir pro ar, mas foi um episódio onde... nunca lançado.
É, Dá um pra fazer episódio algo não. do tipo, sabe? Episódio nunca lançado, olha só. Quem E conseguir aí na ficou, Deep Web. vai ficar no nosso acervo do Sala Precisa. Mas foi bem legal porque o Gabriel, que nem a Gil falou, ele conhece, né, um monte de diretores e ele falou muito sobre esses diretores no episódio, né, Sim. que fazem filmes com representatividades, enfim, sobre novela também, eu lembro que a gente falou. Foi bem Sim, ele legal. falou sobre cinema espanhol, principalmente cinema Aham, brasileiro. O Gabriel conhece muito o cinema aham. brasileiro, né? Séries de TV brasileiras que valem muito a pena assistir. Esse episódio ficou muito legal, mas se tiverem curiosidade, parte deles a gente falou nessa live sobre a representatividade que está lá no nosso Instagram. Todas as lives, inclusive, estão salvas, quem quiser assistir. E aí eu acho que uma das participações mais marcantes também nas nossas lives foi lá em 2021. Olha só quanto tempo. Eu jurava que todas essas lives, Laura, tinham sido ano passado. Parece que meio que eu apaguei tudo que aconteceu em 2021. Aham. E aí, no dia 28 de outubro de 2021, olha só, quase 2 anos atrás já, né? Uhum. A gente fez uma live com o Arthur Eloy sobre filmes de terror. Uma live que, pra mim, foi uma das mais legais, porque, gente, quem me conhece sabe que eu amo falar de filmes de terror. Então, a Laura, tadinha, ficou um pouco perdida, né? Mas Fiquei. foi. Mas foi super legal. Não sei se você se sentiu desconfortável na live, Laura, nem cheguei a perguntar Não, depois. claro que não. Mas achei que o papo super fluiu. Na verdade, eu acho que eu tinha comentado com você, eu tava um pouco nervosa pra falar com o Arthur Eloy, porque quem não conhece ele também é um nome conhecido da cultura pop, já trabalhou no Omelete, já trabalhou no Legiões dos Heróis, está agora trabalhando com o Jovem Nerd, né? No Nerd Bunker, e ele é repórter. Então, Aí eu falei, quem melhor pra falar sobre filmes de terror do que o Arthur Eloy? Porque também quem conhece ele sabe que ele ama filmes de terror e sabe praticamente tudo, muito mais que eu, inclusive, conhece muito mais que eu os filmes de terror. E a gente ficou super feliz que quando ele topou participar, então achei que foi uma live muito legal de fazer. E eu acho que podemos falar que foi a participação mais marcante, né, das nossas lives. Foi no dia 15/7/2022, de julho, Sim, né, do ano passado, que a gente fez a live com o Rafael Barbosa, sobre o novo filme do Thor, que na época ia sair, né? Que, pra quem não lembra, pra quem não conhece, o Rafael Barbosa, ele é um ex-MasterChef. E foi bem sim, ele legal, é né, um. também essa participação. Foi bem legal que deu certo da gente gravar Sim, com ele ele na topou. época É, que ele ainda então. tava famoso. Então, na época que ele tava no auge, né? Porque quem assistiu Uhum. aí a edição, ele participou da edição do ano passado do MasterChef Amadores. Ele acabou ficando em terceiro lugar. E a gente acabou descobrindo que ele também é um geek, vamos dizer assim. Que ele também gosta, né? Ele é um gamer. Na verdade, inclusive, a profissão dele, quando quem assistiu a MasterChef tava lá como gamer. Então eu imaginei que, se ele é um gamer, ele com certeza gosta, né, dessa área da cultura pop, de falar de filmes e séries. Então a gente ficou super feliz também que ele topou participar, falar sobre esse novo filme do Thor. E a gente também sentiu ele um pouco. Na época ele também não era muito assim, ele tava começando a lidar com essa fama que ele ganhou por causa do MasterChef. Então Aham. eu senti ele um pouquinho travado na live. Quem quiser curiosidade, está lá a live gravada também no nosso Insta. Ele ficou um pouquinho tímido, né, pra falar. A Uhum. gente sempre tinha que dar a palavra pra ele, mas Rafael, se você estiver ouvindo esse episódio, saiba que você poderia falar a qualquer momento na live. Não precisava esperar a gente fazer alguma pergunta pra você, mas super fluiu, foi super legal, foi a live que eu acho que a gente teve mais audiência. Tanto que eu até fiquei um pouco, até eu acho que fiquei um pouco travada, porque não parava de entrar pessoas. Eu falei, meu Deus, outros participantes do MasterChef também entrando aqui na live, a galera comentando. Então foi super legal essa live. E daí tivemos a nossa última live no dia Sim, 17. que triste. Estão com saudades, galera? No dia 17 de março desse ano, né, a gente falou sobre The Last of Us com a minha amiga de infância, assim. Ela é mais velha que eu, mas eu conheço ela desde que eu sou criança. Com a Manu Andrade, a famosa No, né, a gente chama ela de No. E ela
é uma expert em The Last of Us, ela jogou 500 mil Nossa, vezes. gente, põe expert em The Last of Us. Ela jogou, igual a Laura falou, 500 mil vezes. Então. E a gente encerrou, né, a live nesse dia. A gente não, até hoje a gente não fez mais lives. Por questão também de, tipo, a galera não tá muito mais fazendo lives, né? A gente percebeu que a própria plataforma do Instagram parou, né, de fazer lives e tal. Então a gente falou assim, não tá mais dando muito retorno pra gente, né? Sim. Então a gente resolveu encerrar e continuar só no áudio mesmo. Em todo esse meio tempo, a gente já tinha migrado nossos episódios para o YouTube, né? Porque a gente tem essa... A gente quer muito fazer esses vídeos, sabe? Que a galera... Tudo que a gente fala em um áudio do podcast, a gente queria fazer... Não, a gente continuar com o podcast, óbvio, mas alguns temas a gente queria muito fazer um vídeo, né? No YouTube. Eu e a Laura, com o nosso fundo, com a nossa entrada de vídeo. É uma coisa que ainda não foi pra frente, né? A gente ainda está buscando ferramentas para como concretizar isso, mas a gente quer muito fazer não seria um episódio, seria um vídeo, né, para YouTube. E claro, também a gente sempre pensa em fazer um MesaCast, que é o que tá em alta hoje em dia, com algum convidado. Já temos alguns convidados em mente para esse episódio, mas também algo que não foi pra frente por questões de a gente tem que alugar um estúdio, né, procurar um estúdio, ou a Laura vir aqui para São Paulo, porque os convidados, na maioria, estão aqui em São Paulo, né, então a gente tem que ver tudo isso certinho, mas vai rolar sim um dia, um MesaCast, um episódio que, né, vai aparecer a gente falando com o convidado ao vivo e acho que vai ficar muito legal. Mas igual a Laura falou, né, as lives já não estavam dando retorno, então pra gente também não daria pra continuar tentando, né, audiência pelas lives. Então, dia 17 de março foi a nossa última. Quem sabe a gente faça alguma live novamente, mas acho que seria pelo YouTube agora, né, Laura? Que acho que a galera faz mais pelo YouTube. Então, mas como vocês sabem, a gente já gravou 100 episódios, né? Esse é esse é o número 100. Acho. Mas pra você, Gil, qual que foi o episódio mais legal que você tem, assim, na sua memória? Gente, eu sou suspeita pra falar porque eu sou a maior fã do nosso podcast. Eu acho todos muito bons. Mas acho que o tema que eu gosto muito de falar, que eu me empolgo, na verdade, cultura pop em geral eu me empolgo, tipo, eu começo a falar e não paro mais. Mas sempre vai ter um tema, né? Igual que eu acho que a Laura também tem um tema que ela se empolga muito de falar. Que pra mim é Senhor dos Anéis. Então, tipo, começa a falar de Senhor dos Anéis, gente, aí não dá. Aí eu não consigo parar. Então eu acho que foi o episódio 9, que é a literatura fantástica de Tolkien. Foi um episódio muito legal de gravar, que eu lembro que a gente comentou sobre o filme do Tolkien que saiu. Eu li esse livro do Tolkien, sobre a história dele, muito interessante. E a gente comentou sobre os 3 filmes, acho que um pouquinho de Hobbit também, se não me engano. E foi muito legal, porque a gente sempre faz um roteiro que a gente segue. E eu lembro que nesse episódio, porque assim, eu consigo falar, não que eu saiba tudo, tá, gente? Eu não sei tudo do universo Tolkien, eu acho que não conheço ninguém ainda que sabe, assim, 100% da vida do Tolkien, todos os detalhes também da história dele, sabe? Não conheço essa pessoa ainda. Provavelmente vai ser meu marido um dia, se eu conhecer. Mas eu sinto confiança falando de Senhor dos Anéis, o que eu conheço, sabe? Então, nesse episódio, eu senti assim, confiante falando sobre a história da Sociedade do Anel, porque eu sei esse filme de cor, eu sei a história, tudo o que acontece, sei os detalhes do filme, e falando do segundo e do terceiro também. Então, tipo, essa parte do episódio, realmente, a gente não tinha um roteiro. Então, a gente foi falando, né, Laura? Eu também acho que a Laura sabe bastante também de Senhor dos Anéis. Então, a gente foi falando ali, contando a história pra vocês dos nossos conhecimentos mesmo, sabe? Então, acho que esse episódio foi muito legal de gravar, gostei bastante. Inclusive, a gente falou de novo do Senhor dos Anéis no nosso episódio, no episódio 71, que a gente falou sobre a Segunda Era da Terra-média. Essa eu confesso que é uma área que eu não sabia muito. Então, a gente fez esse episódio, né, pra dar uma introduzida pra vocês sobre essa Segunda Era da Terra-média, que é a Segunda Era que tá aparecendo na série,
né? Então, acho que esses episódios foram muito legais de gravar. Todos foram, né? Mas acho que esses em especial. E você, Laura? Qual que foi esse episódio mais especial de gravar? Eu acho que o que mais marcou pra mim foi o episódio 37, que a gente falou sobre Star Wars junto com o Kenji. Inclusive o Kenji apareceu pela primeira vez. A pessoa que mais manja desse assunto é ele, né? Tipo, dentre todo mundo que eu conheço, que eu tenho amizade. E foi bem legal conversar, assim, apesar do Kenji também tava bem travadão, assim, na época. Tava, tadinho. Mas foi legal conversar e eu sei que a gente voltou nesse assunto várias vezes depois, né? A gente fez um episódio recente sobre a Ahsoka, então acho que é um tema que eu gosto bastante de conversar hoje em dia com meus amigos e, né, sempre vou gostar de gravar sobre isso. Mas teve algum episódio que você não gostou de gravar, Laura? Agora é a hora da verdade. Eu acho que não. Tema que você falou, putz, não acredito, eu vou ter que falar sobre isso. Que eu acho que a Laura não gosta de falar, gente, que eu tenho certeza que é filme de terror. Não é que eu não gosto, é só, tipo, eu não consigo falar no nível que você fala, né? Não consigo ter propriedade pra falar, porque eu não assisto filme de terror, né? Os filmes de terror que eu assisto são, tipo, acho que não sei nem se entra na categoria terror. Mas são, tipo, uns terror bem mais leve e tal, uns trash e tal. Mas eu acho que não tem episódio que eu não gostei de gravar. Só tem episódio que eu não consegui falar tanto. Mas eu acho que também teve episódio que eu falei muito mais que você, né? Tipo, por exemplo, quando a gente falou sobre animação. Quando é animação, eu também, igual a Laura falou, eu não tenho muita propriedade pra falar de animação, porque eu não assisto muito. Eu não gosto de animação, mas não é que eu não gosto de falar, eu falo. Agora, se tem uma coisa que eu não gosto de falar, que eu acho que a gente não falou até hoje, talvez a gente tenha alguns ouvintes aí que gostariam de que a gente falasse. Acho que não é que eu não gosto de falar, é que esse eu tenho zero propriedade pra falar, que é sobre anime. Gente, eu não entendo nada. Não, o que você achou que eu ia falar? Eu achei que você ia falar sobre musical, porque eu tô querendo fazer um episódio sobre musical. Eu adoro musical, então ótimo, vai ser nosso próximo episódio, porque a gente não falou sobre musicais ainda, eu adoro musical. Mas não, é anime, gente. Tem um assunto que eu acho que a galera sente falta, que realmente a gente nunca comentou sobre anime. É que eu não tenho propriedade pra falar. Nenhuma de nós duas a gente assiste, né? A gente não acho que tanto anime quanto dorama também, que agora tá na moda, né? A gente não curte, apesar de eu gostar bastante de filmes de animações japoneses. Acho que eu já comentei isso uma vez aqui, né? Por exemplo, os filmes do estúdio Ghibli, eu acho que eu já assisti todos, não sei se eu assisti todos, mas quase todos eu já vi. Eu gosto muito de outros, né, de outros estúdios japoneses e tal, mas anime eu não consigo ter paciência, apesar de que eu comecei a assistir agora Avatar, sabe aquele desenho da infância? Olha, sei, Avatar. Então, mas é porque e você viu a adaptação Você viu a adaptação do One Piece? Na verdade, não vou falar que eu nunca assisti, gente. Eu já assisti um e eu gostei bastante. Eu até me surpreendi por ter gostado, que foi Death Note. Gente, aquele negócio é viciante. Eu gostei muito, mas acho que é porque envolvia mortes, não sei, essas coisas de louco. Eu ia falar isso. Que, tipo, a história... Sério, eu não sei quantos episódios tem Death Note, mas eu assisti tudo e, tipo, eu fiquei viciada na época, é muito bom. Eu assisti o filme que teve... Nossa, horrível o que a Netflix foi fazer. Aquela adaptação do filme ficou péssima. Mas o anime, eu não assistiria de novo. Mas é muito bom. Agora, tipo, eu não sei se tem algum outro nesse nível. Mas você já assistiu, então, o anime? Eu assisti esse só. Então. O único, assim, que eu gostei. Mas não é uma coisa que... Nossa, eu quero assistir outro, sabe? Não sinto vontade de assistir anime. Mas, não sei, gente. Talvez um dia aí do podcast saia um episódio sobre anime, porque eu tenho vários amigos que sabem tudo sobre animes. Então, participação especial, assim, nos episódios não faltaria. Mas enfim, eu acho que também pra mim não teve nenhum episódio, assim, que tipo, nossa, vamos ter que falar sobre isso, sabe? Eu acho que todos... A gente gosta muito de falar dos temas, um ou outro, realmente. Às vezes eu sei mais, às vezes a Laura sabe mais. Mas sempre se encaixando ali na dinâmica, né? Acho que sempre funcionou.
E nós, como duas nerds, geeks, sei lá, de carteirinha, a gente teve a experiência, né? A gente continua tendo essas experiências de ir em eventos, né? Porque todo nerd, todo geek vai em eventos sobre isso. E acho que o maior evento, né, mais famoso aqui no Brasil é a CCXP, a Comic Con Experience, né? Que até uns anos atrás aí, acho que até antes da pandemia, né? Lotava muito e a galera ficava maluca por querer comprar ingresso rápido. Acho que hoje em dia caiu bastante, assim, né? Da galera que tá comprando e tal. Eu parei de ir já faz uns anos, porque primeiro que tá muito caro, né? E segundo, porque eu acho que tá começando a ficar muito lotado, assim, tá ficando cada vez maior o evento pra pouco espaço pra galera se movimentar lá dentro, sabe? Mas eu sou uma pessoa que sempre curti a Comic Con. Eu fui, acho que em menos edições que a Gil, no total. E acho que a Gil também já foi em outros, ela vai comentar aqui, mas ela já foi em outros eventos diferentes. Mas eu fui no recente também com o Kenji, que teve no Casulo. Casulo, pra quem nunca ouviu falar, é uma casa colaborativa que tem aqui na nossa cidade, Tapetininga. E eles fazem bastante eventos nerds lá, inclusive teve especial de Halloween, final de semana, né? Que legal, então, final de semana passado. Então, eles estão começando a fazer bastante coisas nerds aí, é bem legal. E a gente foi conferir, né, a última vez que teve. Até a gente fez acho que um mini Reels, não sei, ou foi Stories que a gente postou. Acho que foi Stories, você jogando RPG. Foi a primeira vez que vocês jogaram ou não? Então, não daí foi a primeira... Então, também teve essa. Daí foi a primeira vez na vida que eu e o Kenji, a gente teve contato com RPG. A gente até... A gente ficou até pesquisando umas coisas antes de ir lá, mas foi mó legal, né? O mestre que tava lá, ele explicou pra gente, a gente jogou uma rodada, tipo, que era de uma campanha só de um dia mesmo. Então foi bem legal, é muito legal, assim, por mais que a gente pode ter 30 anos nas costas, mas a gente vai curtir em eventos nerds, né? Porque é a nossa vibe, a gente encontra a galera que é igual a gente, sabe? Sim, é muito legal. Igual a Laura falou, né? A CCXP, quando trouxeram pro Brasil, a gente ficou, nossa, que demais, né? Porque é o maior evento geek, né? É um sonho, acho, de todo mundo, de todo nerd ir na San Diego Comic Con. Como a gente não teve essa oportunidade ainda, então eles trouxeram pro Brasil lá em 2014. E olha só uma curiosidade, que eu não sei nem se você lembra, Laura, mas eu peguei o seu ingresso, que você falou que você não ia mais. Lembro. Acho que não ia dar pra você ir. Você teve que assinar uma autorização pra eu conseguir entrar com o seu ingresso. Porque, gente, até então eu não ia. Pra mim, assim, eu morava em Tapetininga, então eu tinha uma certa dificuldade pra ir sozinha pra São Paulo, entendeu? Então, em 2014, pra mim não era algo viável. Mas aí, eu não sei o que aconteceu, a Laura não conseguiu ir, aí ela me vendeu o ingresso. Eu não lembro o que você ia ter. Eu ia ter prova da faculdade no dia. Ah, entendi. E aí o Kenji falou, Gil, você não quer ir? E eu acabei indo, saudades do primeiro ingresso da CCXP, que era R$70. Gente, Nossa, R$70. Isso é uma coisa que eu não esqueço. E assim, foi assim, surreal, né? Pra mim e pro Kenji. Nesse dia tava acontecendo a premiere acho que era o último filme, ou o primeiro, eu acho. Não, acho que é o último. Do Hobbit, ou o segundo, não sei. Tava acontecendo lá, então, tipo, tinha os atores lá, não cheguei a ver. Eu só tirei foto, gente, sim, realizei um sonho. Tirei foto com o Sean Astin, que é o Sam, do Senhor dos Anéis. Então, eu conheci ele. Na época também a foto era uma coisa viável, né? Hoje em dia já não é mais. E, nossa, foi super divertido. Mas, tipo, 3 horas da tarde a gente já tinha visto tudo. Porque até então era pequena perto de hoje em dia, né? O tanto que cresceu essa Comic Con. Então, cada ano foi crescendo mais e mais. Eu fui em todas as edições, menos a de 2017, que eu não fui, e menos a desse ano, que eu não irei. Porque, eu não sei, eu acho que assim, a partir de até 2016 era uma coisa uau, sabe? Eu acho que depois disso ficou muito repetitivo. Eu acho que assim, eles não... A única coisa diferente que eles trazem são os painéis com os atores. Mas assim, a feira em si, os stands, as lojas, as coisas pra você ver lá, nada muda. Não tem nada de diferente, nada que tipo, nossa, eu preciso ver isso, sabe? As coisas que vendem nas lojinhas é a mesma todo ano. Só muda, sei lá, a estampa se for um filme novo que tá saindo, entendeu? Mas é a mesma coisa. Eles vão vender a mesma coisa. É prato, é camiseta, jaqueta, copo,
almofada, tudo pra casa, caderno, é tudo a mesma coisa, gente, nada muda. Então, eu falei, esse ano eu estou chateada de não ir? Estou. Mas eu vou perder alguma coisa? Não. Entendeu? Não vou perder nada. E ainda... Por causa também... eu não sei se você ia comentar isso, a greve dos atores. Então, gente, não vai vir ninguém legal, não vai vir nada de novo. Não sei se vai sair trailer novo, não vamos ter novidades. Eles só vão fazer mesmo pra manter a tradição da CCXP acontecer todo ano. Mas de novidade, eu acho que esse ano não vai ter nada. Então, eu acho que também uma coisa que pegou bastante, que tá pegando bastante na CCXP, que infelizmente é um evento que ficou famoso, então várias outras plataformas de streaming estão copiando. Então a Netflix, né, faz o Tudum, é verdade, que é o Tudum, isso que eu ia falar. Que faz o que dele. Que eu fui, gente. Tem a que Disney é uma mini que Comic Con. Então, daí tem a Disney que tá fazendo o deles, faz um tempinho já. Sim. Eles têm tanto um dia só pra falar sobre Star Wars, das coisas do universo Star Wars, né? Quanto um dia só pra da falar... Marvel. Só da Marvel. Então, assim, eu acho que isso também tá acabando um pouco com, sabe, a CCXP, porque daí eles estão tirando cada vez mais os stands deles, os painéis, enfim, tá ficando um negócio assim, tipo, tá ficando muito lotado de gente, o preço tá muito alto, tá muita coisa repetitiva pra você não ter novidade, sabe? Então, apesar dos painéis serem coisas diferentes todo ano, mas esse ano tá pior ainda, porque tem a greve, né, dos atores, que a dos roteiristas já acabou, mas dos atores ainda tá rolando. Sim. Então, assim, muito ator não vai poder vir pro Brasil, eles não vai dar tempo, por mais que, vamos supor que seja cancelado mês que vem a greve, não dá tempo, acho que deles colocarem na agenda, sabe, do ator ou da atriz pra vir pra cá. E outra coisa é esses eventos que tem aí, Tudum e vários outros aí, que a galera agora tá indo no próprio deles, então... Tipo, eu não sei se vai ter Netflix esse ano na CCXP. Será que vai ter? Não sei dizer. Mas é isso, gente. Acho que esse ano não vai ter nada de diferente. Tem coisas que eles reaproveitam da outra CCXP, sabe? Alguns stands, algumas... É estátua que fala? Não sei. Aqueles negócios gigantes, a estátua. Algumas estátuas que a gente vê lá. Tipo a do Thanos. Acho que eu já vi umas 3 vezes, gente, na CCXP. A mesma. Porque não tinha nova pra colocar. Então, tipo, não vai mudar nada, não vou perder nada. Tô chateada, sabe? Se eu ganhasse o ingresso, eu super iria, mas desculpa, não vou pagar. Acho que tá R$360, gente, eu acho, o terceiro lote. Então, tá muito caro, sabe? Realmente, igual você falou, é muito lotado aquilo. Gente, não dá pra respirar, você fica 3 horas pra entrar numa loja, 3 horas pra conseguir fazer uma ativação ou alguma coisa, sabe? Virou uma coisa assim, cansativa, sabe? Não virou uma coisa... então, não virou uma coisa mais assim, prazerosa, sabe? Nossa, que legal, tá aqui na Comic Con. Virou uma coisa estressante, que você fica o dia inteiro em fila. Eu não sei, fiquei aquele dia lá do Senhor dos Anéis, fiquei 3 horas na fila pra conseguir uma sacola de papel. Mas tá lá guardada. Vou usar? Não, mas eu tenho. Bom, eu acho que pra finalizar, né, de toda essa nossa trajetória de 100 episódios de podcast, de mais de 3 anos, né, que estamos aí nas plataformas do Spotify e companhias, YouTube, a gente conseguiu, acho que foi muito legal, né, uma proposta da rádio da região ali de Itapetininga, porque eles perceberam, né, que falta isso na cidade, né, eu acho que eu e a Laura em Itapetininga somos as únicas pessoas, pelo menos eu não conheço outra, tá, desculpa se tem algum ouvinte aí que fala de cultura pop, eu não conheço, somos as únicas que falamos de cultura pop, né, tanto que a gente já chegou até a dar uma palestra na escola, né, Laura, sobre isso. Eu acho que é um projeto que eu queria continuar, se você conseguir aí na escola que você dá aula. Acho que ia ser super legal. Falar sobre cinema. A gente, né, recebeu essa proposta de não falar sobre filmes e séries em si, mas comentar algumas músicas que marcaram a cultura pop, né? As músicas, assim, que acabaram virando temas de vários filmes clássicos, que, assim, aquela música que se toca, você fala, putz, é desse filme.
sabe? Uhum. Então, a gente gravou várias músicas, a gente fala alguma curiosidade, a gente fala uma pequena sinopse do filme. E é muito legal, né? Quem tiver a oportunidade de ouvir, a gente tá aí todos os dias, de segunda a sábado, na Rádio Pop FM, aí em Tapetininga e região. E quem ouvir também, grava, marca a gente vai ficar super feliz de saber que, né, vocês estão ouvindo a gente também na rádio. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso 100º episódio. Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu, tá aqui com a gente acompanhando todos esses 100 episódios até hoje, né? Sim, que passou 3 junto anos. com a gente por todos esses momentos de live e de rádio agora, mas de todos os eventos que a gente foi. Queria agradecer também todo mundo que fez participação com a gente, né? Que gravou todos os junto. convidados. Então não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, nossa página do YouTube. Sala Precisa Podcast, se inscreve lá no nosso canal. E também no Instagram e no TikTok. @Sala Precisa Podcast. Que no Instagram a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa e também indicações de várias playlists. E como eu falei, não percam a gente na Rádio Pop FM de segunda a sábado, falando sobre cultura pop. E até a próxima!